Iniciando o sistema UE13. 9. Aquele aperto no peito não passava. Era um frio na barriga constante, que me fazia olhar para tudo com desconfiança. As pessoas que diziam me amar, os sorrisos, os abraços, pareciam todos ensaiados. Aquele luxo todo, a vida que eu levava, de repente, parecia uma armadilha. Com a experiência que eu tinha, com as coisas que já tinha visto, comecei a sentir que algo não estava certo. Rafael, então, era a cereja do bolo dessa sensação ruim. Ele, com aquele jeito de anjo, mas com um brilho nos olhos que, às vezes, me davam calafrio. Não dava mais para fingir que estava tudo bem. Eu precisava me proteger. Pensei muito, noite adentro, na minha mansão em Campos do Jordão. Onde mais eu poderia confiar? Sofia, minha amiga, era a única que parecia ter os pés no chão. Mas nem para ela eu podia falar tudo ainda. A ideia veio como um raio. Esconder. Esconder tudo que era meu, o que eu tinha construído, o que era minha vida. Fui para meu escritório, aquele lugar que antes me trazia paz, e agora parecia um ninho de cobras. Peguei a chave de pendrive criptografada, aquela que meu pai me deu anos atrás, falando para eu usar só em caso de emergência extrema. Era um momento. Passei horas transferindo tudo o que era importante. Os documentos da empresa, os extratos, os papéis que provavam que tudo aquilo era meu. Coloquei tudo num cofre digital antigo, um que ninguém sabia a senha, nem mesmo o doutor. Recorder. O coração batia forte no peito. Cada clique, cada senha digitada, era um ato de rebeldia contra essa insegurança que me consumia. Eu não sabia o que ia acontecer, mas sabia que precisava fazer aquilo. Deixar tudo à mostra, esperando que alguém decidisse o meu destino, não era mais uma opção. Era hora de dar um basta, de tomar as rédeas, mesmo que isso significasse ficar sozinha com meus segredos. A decisão estava tomada. Aquele sentimento de que eu precisava agir, de proteger o que era meu, não me saía da cabeça. Depois de passar a noite em claro, transferindo tudo que dava para aquele cofre digital antigo, a luz do dia me pegou ainda na sala. O sol batendo na janela da minha mansão em Campos do Jordão parecia zombar da minha inquietação. Tudo ali, antes um símbolo de sucesso e segurança, agora me parecia um palco montado para uma peça que eu não entendia mais. O cheiro de café fresco pairava no ar, trazido pela dona Lúcia, que, com seu jeito silencioso de sempre, já estava de pé, cuidando da casa. Mas nem o aroma reconfortante do café conseguia apagar a sensação de perigo que me rondava. Eu me sentia esgotada, mas a adrenalina ainda corria solta nas minhas veias. Precisava de um momento de paz, um lugar onde pudesse respirar fundo e tentar colocar as ideias no lugar. A biblioteca da mansão sempre foi meu refúgio. Um lugar cheio de histórias, de sabedoria antiga, onde eu podia me perder por horas. Era um cômodo imenso, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros de capa dura, alguns com cheiro de mofo e outros tão novos que ainda brilhavam. Havia poltronas de couro marrom espalhadas, uma lareira apagada naquele dia de sol ameno, e uma janela enorme que dava para o jardim, onde as árvores pareciam sussurrar segredos ao vento. Enquanto caminhava entre as prateleiras, passando os dedos pelas lombadas dos livros, procurando algo que me distraísse, minha mão esbarrou em um volume antigo, de capa escura e sem título aparente. Era um daqueles livros que ninguém da casa parecia ter tocado há anos, um daqueles que a gente guarda mais pela história do que pelo conteúdo. Por algum motivo, senti uma vontade estranha de abri-lo. Talvez fosse o tédio, talvez fosse a necessidade de encontrar qualquer coisa que me tirasse daquele turbilhão de pensamentos. Ao abrir o livro, senti algo fino deslizar por entre as páginas. Era um pequeno pedaço de papel dobrado, amarelado pelo tempo. Meu coração deu um salto. Poderia ser algo antigo, esquecido, mas a minha intuição, aquela que me dizia que algo estava errado, gritou mais alto. Com as mãos um pouco trêmulas, desdobrei o papel. Era um bilhete. Iniciando o sistema V13. 9. Aquele aperto no peito não passava. Era um frio na barriga constante, que me fazia olhar para tudo com desconfiança. As pessoas que diziam me amar, os sorrisos, os abraços, pareciam todos ensaiados. Aquele luxo todo, a vida que eu levava, de repente, parecia uma armadilha. Com a experiência que eu tinha, com as coisas que já tinha visto, comecei a sentir que algo não estava certo. Rafael, então, era a cereja do bolo dessa sensação ruim. Ele, com aquele jeito de anjo, mas com um brilho nos olhos que, às vezes, me davam calafrio. Não dava mais para fingir que estava tudo bem. Eu precisava me proteger. Pensei muito, noite adentro, na minha mansão em Campos do Jordão.
Onde mais eu poderia confiar? Sofia, minha amiga, era a única que parecia ter os pés no chão. Mas nem para ela eu podia falar tudo ainda. A ideia veio como um raio. Esconder. Esconder tudo que era meu, o que eu tinha construído, o que era minha vida. Fui para o meu escritório, aquele lugar que antes me trazia paz, e agora parecia um ninho de cobras. Peguei a chave de pendrive criptografada, aquela que meu pai me deu anos atrás, falando para eu usar só em caso de emergência extrema. Era o momento. Passei horas transferindo tudo o que era importante. Os documentos da empresa, os extratos, os papéis que provavam que tudo aquilo era meu. Coloquei tudo num cofre digital antigo, um que ninguém sabia a senha, nem mesmo o doutor. Ricardo. O coração batia forte no peito. Cada clique, cada senha digitada, era um ato de rebeldia contra essa insegurança que me consumia. Eu não sabia o que ia acontecer, mas sabia que precisava fazer aquilo. Deixar tudo à mostra, esperando que alguém decidisse o meu destino, não era mais uma opção. Era hora de dar um basta, de tomar as rédeas, mesmo que isso significasse ficar sozinha com meus segredos. A decisão estava tomada. Aquele sentimento de que eu precisava agir, de proteger o que era meu, não me saía da cabeça. Depois de passar a noite em claro, transferindo tudo que dava para aquele cofre digital antigo, a luz do dia me pegou ainda na sala. O sol batendo na janela da minha mansão em Campos do Jordão parecia zombar da minha inquietação. Tudo ali, antes um símbolo de sucesso e segurança, agora me parecia um palco montado para uma peça que eu não entendia mais. O cheiro de café fresco pairava no ar, trazido pela dona Lúcia, que, com seu jeito silencioso de sempre, já estava de pé, cuidando da casa. Mas nem o aroma reconfortante do café conseguia apagar a sensação de perigo que me rondava. Eu me sentia esgotada, mas a adrenalina ainda corria solta nas minhas veias. Precisava de um momento de paz, um lugar onde pudesse respirar fundo e tentar colocar as ideias no lugar. A biblioteca da mansão sempre foi meu refúgio. Um lugar cheio de histórias, de sabedoria antiga, onde eu podia me perder por horas. Era um cômodo imenso, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros de capa dura, alguns com cheiro de mofo e outros tão novos que ainda brilhavam. Havia poltronas de couro marrom espalhadas, uma lareira apagada naquele dia de sol ameno, e uma janela enorme que dava para o jardim, onde as árvores pareciam sussurrar segredos ao vento. Enquanto eu caminhava entre as prateleiras, passando os dedos pelas lombadas dos livros, procurando algo que me distraísse, minha mão esbarrou em um volume antigo, de capa escura e sem título aparente. Era um daqueles livros que ninguém da casa parecia ter tocado há anos, um daqueles que a gente guarda mais pela história do que pelo conteúdo. Por algum motivo, senti uma vontade estranha de abri-lo. Talvez fosse o tédio, talvez fosse necessidade de encontrar qualquer coisa que me tirasse daquele turbilhão de pensamentos. Ao abrir o livro, senti algo fino deslizar por entre as páginas. Era um pequeno pedaço de papel dobrado, amarelado pelo tempo. Meu coração deu um salto. Poderia ser algo antigo, esquecido, mas a minha intuição, aquela que me dizia que algo estava errado, gritou mais alto. Com as mãos um pouco trêmulas, desdobrei o papel. Era um bilhete. Tô aí em 1 hora. Quando a Sofia chegou, eu já estava com o coração na boca. A gente sentou na sala, mas eu não sabia por onde começar. Ela ficou me olhando, com aquele olhar de quem tenta ler a alma da gente. Fala, Isa. O que tá te tirando o sono? Respirei fundo e, finalmente, contei tudo. Falei do aperto no peito, da desconfiança, daquela sensação de que tudo era uma armadilha. Falei do bilhete, da frase sobre o anjo com asas de corvo. Eu joguei tudo na mesa, sem esconder nada. A Sofia ouviu atentamente, sem me interromper. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Eu vi a expressão dela mudar. A preocupação deu lugar a uma determinação fria. Isabela, isso que você tá me contando é sério. Muito sério. Ela pegou o celular. Eu conheço alguém que pode nos ajudar a descobrir a verdade sobre esse Rafael. Ele é discreto, trabalha com investigação. Ninguém sabe que ele existe direito. O pessoal chama ele de Marco, mas o nome dele é Marco Silva. Dizem que ele desvenda qualquer coisa. Meu sangue gelou. Investigar o Rafael? Era exatamente o que eu precisava. Você acha que ele pode mesmo descobrir alguma coisa, Sofia? Tenho certeza. Ele é o melhor nisso. Ele vai investigar esse Rafael pra gente, ver quem ele é de verdade, o que ele anda fazendo. Naquele momento, eu senti um alívio misturado com um medo danado. A Sofia ia acionar o tal Marco Silva.
Era o começo de tudo. Eu não sabia o que ele ia encontrar, mas sabia que a minha vida estava prestes a mudar drasticamente. Aquele anjo que eu achava que amava, agora, estava prestes a ser desmascarado. E a Sofia, minha amiga fiel, era minha única esperança. A conversa com a Sofia me deixou numa mistura de alívio e um frio na espinha. Ter alguém para confiar, para me ajudar a desvendar essa parada toda, já era um alento. Mas a ideia de que o Marco ia fuçar a vida do Rafael, aquilo me deixava com o estômago embrulhado. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava pensando em tudo que a Sofia falou, nas pistas que eu mesma tinha juntado. Aquele bilhete. Anjo com asas de corvo. Era tão vago, mas tão certeiro quando eu olhava para ele. A Sofia já tinha dado o primeiro passo. Agora era minha vez. Eu não podia ficar só esperando. Precisava fazer alguma coisa, mesmo que fosse pequena. Lembrei que o Rafael tinha um computador particular, que ele usava mais para o trabalho dele, coisas de investimento, sei lá. Ele sempre foi meio paranoico com segurança. Usava um monte de senhas, códigos, um negócio complicado. Mas, com a minha experiência em tecnologia, eu sabia que sempre tem um jeito. Na época, eu já era boa com computadores. Aprendi mais por curiosidade do que por necessidade, mas nunca imaginei que ia usar isso para investigar o homem que eu achava que amava. No dia seguinte, aproveitei que a casa estava mais vazia. Dona Lúcia tinha saído para resolver umas coisas na cidade, e o Rafael, bom, ele estava em uma daquelas reuniões intermináveis que ele adorava. Fui até o escritório dele. O lugar cheirava a couro e a um perfume caro que ele usava. O computador dele estava lá, desligado. Meu coração disparou. Era agora ou nunca. Comecei a tentar as senhas mais óbvias, aquelas que ele costumava usar para coisas mais bobas. Nada. Depois, tentei datas importantes para ele, o nome dos pais, dos cachorros. Nada. Fiquei frustrada, quase desisti. Mas aí lembrei de uma coisa que ele me falou uma vez, uma piada interna nossa sobre um filme antigo que a gente gostava. Era uma senha bizarra, misturando letras e números de um jeito que só a gente entenderia. Digitei, e a tela de login apareceu. Tremia um pouco, mas a tela de bloqueio sumiu. Aquele momento foi estranho. Estava invadindo a privacidade dele, algo que eu nunca faria normalmente. Mas a desconfiança era maior. Comecei a fuçar nas pastas. Tudo parecia normal. Planilhas, documentos, e-mails de trabalho. Mas eu sabia que tinha que ter alguma coisa. Fui direto para os arquivos mais recentes, os que ele tinha modificado nos últimos dias. E então, encontrei. Era um backup antigo, de um pendrive que ele usava há um tempo, mas que tinha parado de usar. O nome do arquivo era algo como backup antigo Rafael 2023. A curiosity me piquou. Por que ele guardaria um backup antigo assim, num lugar escondido? Abri o arquivo, e era uma bagunça de pastas e subpastas, a maioria vazia ou com coisas sem sentido. Mas, no meio daquela confusão, achei umas conversas. Eram trechos de e-mails e mensagens de um aplicativo que eu não reconhecia de imediato. As conversas eram curtas, fragmentadas, mas o que eu li me deixou gelada. Tinha umas trocas de mensagens com alguém identificado apenas como Corvo. Eles falavam sobre o plano, a transferência e o momento certo. Em uma das mensagens, o Corvo dizia: "A Isabela é ingênua, vai cair fácil. Só precisamos ter certeza de que os fundos estarão seguros antes que ela perceba." Meu Deus! Aquilo era a prova que eu precisava. O Rafael estava me enganando. Ele planejava roubar o meu dinheiro. Aquele bilhete, a desconfiança, tudo fazia sentido agora. Eu estava sendo usada. O anjo com asas de corvo não era o Rafael, mas o apelido do cúmplice dele, quem quer que fosse. O Rafael era o cara que se passava por anjo, mas com asas de corvo, ou seja, as asas do mal. Aquele computador, que antes era só um objeto dele, agora era um portal para a verdade que eu tanto temia. Cada fragmento de conversa era um golpe, me mostrando a frieza e a crueldade dele. Aquele dia, a tecnologia, que sempre foi uma ferramenta neutra, se tornou minha arma. Aquele computador, que antes era só um objeto dele, agora era um portal para a verdade que eu tanto temia. Cada fragmento de conversa era um golpe, me mostrando a frieza e a crueldade dele. Aquele dia, a tecnologia, que sempre foi uma ferramenta neutra, se tornou minha arma. A prova estava ali, clara como água. O Rafael não era o meu amor, era um predador. O Corvo era o parceiro dele, o cúmplice nesse plano escroto de me roubar.
Senti um misto de nojo e uma raiva que subia pela garganta. A Sofia me deu o contato do Marco. Ele era um sujeito quieto, de poucas palavras, daqueles que você sente que sabe mais do que fala. A gente marcou de se encontrar num café mais discreto, longe dos olhos curiosos da alta sociedade. Eu estava nervosa, mas ela me deu a mão e um sorriso de encorajamento. Ele é bom, Isa. Confia em mim, ela disse. Marco chegou pontualmente. Um cara na casa dos 40, com um olhar penetrante que parecia ver através de tudo. Ele ouviu tudo que eu tinha para contar, sem interromper, só anotando umas coisas num caderninho. Eu mostrei os prints que consegui tirar do computador do Rafael, as conversas com o Corvo. Ele olhou aquilo com uma calma que me assustava. Entendi. A Isabela é ingênua. Vai cair fácil. Ele repetiu a frase do Corvo, e um arrepio percorreu minha espinha. Preciso de mais. Preciso ver o dia a dia dele, os passos dele. Falei, com uma voz embargada. É o que faremos. Ele respondeu, com uma voz grave. Eu vou começar a segui-lo. Ver onde ele vai, com quem fala, os álibis que ele inventa. Esses eventos sociais que ele adora participar são um prato cheio. É lá que as pessoas baixam a guarda. Nos dias que se seguiram, eu mal dormia. Cada barulho na rua me fazia pular. A Sofia vinha me ver todo dia, me trazendo comida, me fazendo companhia. Ela era meu porto seguro naquele mar de incertezas. O Marco, por outro lado, era um fantasma. Ele me mandava mensagens curtas, informando os progressos, mas sem dar muitos detalhes, justamente para manter o sigilo. Ele começou a frequentar os mesmos lugares que o Rafael. Um jantar chique em um restaurante badalado, uma festa na casa de um amigo em comum. Eu não ia mais a esses eventos. A ideia de ver o Rafael, de ter que sorrir para ele, de fingir que tudo estava bem, me dava ânsia de vômito. Eu me sentia suja só de pensar nele. Marco me contou depois que o Rafael era muito bom em criar uma imagem. Sempre rodeado de gente, sempre com uma história convincente. Mas ele notou umas coisas. Um dia, o Rafael disse que estava em uma reunião importante do outro lado da cidade, mas Marco viu saindo de um café perto do apartamento dele, com uma mulher que não era eu. Era uma moça mais nova, com um sorriso forçado. Ele tirou fotos, discretamente. Outra vez, o Rafael jurou que passou a noite em claro trabalhando em um projeto, mas Marco viu saindo de um clube noturno tarde da madrugada, com ar de quem tinha se divertido bastante. As inconsistências começavam a aparecer, pequenas rachaduras na fachada perfeita dele. Marco era um mestre em achar essas falhas. Ele sabia onde procurar, como conectar os pontos que ninguém mais via. Eu esperava ansiosamente por cada atualização dele. Era como se ele estivesse desvendando um quebra-cabeça perigoso, e cada peça que ele colocava no lugar me deixava mais perto da verdade, e mais perto do abismo. Aquele homem que eu amava, ou achava que amava, estava se revelando um impostor, um ladrão, um monstro. E o Marco, o Corvo, era quem estava me mostrando isso, um passo de cada vez. A minha vida estava desmoronando, mas eu sentia que, com a ajuda dele, eu ainda podia reconstruir algo. Aquele turbilhão de emoções me deixou sem rumo por alguns dias. O Marco me mandava uns comunicados curtos, tipo ele saiu do apartamento às 10 horas, esteve no restaurante X, mas era tudo muito vago. Eu precisava de algo mais concreto, algo que me fizesse entender como eu pude ser tão cega. Foi aí que, numa tarde chuvosa, sem mais nada para fazer, me deu uma vontade louca de mexer nas minhas coisas antigas. Fui até o meu quarto, lá no fundo do armário, e peguei o meu diário, aquele com a capa de couro marrom, que eu escrevia tudo desde a adolescência. A gente marcou de se encontrar num café mais discreto, longe dos olhos curiosos da alta sociedade. Eu estava nervosa, mas ela me deu a mão e um sorriso de encorajamento. Ele é bom, Isa. Confia em mim, ela disse. Marco chegou pontualmente. Um cara na casa dos 40, com um olhar penetrante que parecia ver através de tudo. Ele ouviu tudo que eu tinha para contar, sem interromper, só anotando umas coisas num caderninho. Eu mostrei os prints que consegui tirar do computador do Rafael, as conversas com o Corvo. Ele olhou aquilo com uma calma que me assustava. Entendi. A Isabela é ingênua. Vai cair fácil. Ele repetiu a frase do Corvo, e um arrepio percorreu minha espinha. Preciso de mais. Preciso ver o dia a dia dele, os passos dele. Falei, com uma voz embargada. É o que faremos. Ele respondeu, com uma voz grave. Eu vou começar a segui-lo. Ver onde ele vai, com quem fala, os álibis que ele inventa.
Esses eventos sociais que ele adora participar são um prato cheio. É lá que as pessoas baixam a guarda. Nos dias que se seguiram, eu mal dormia. Cada barulho na rua me fazia pular. A Sofia vinha me ver todo dia, me trazendo comida, me fazendo companhia. Ela era meu porto seguro naquele mar de incertezas. O Marco, por outro lado, era um fantasma. Ele me mandava mensagens curtas, informando os progressos, mas sem dar muitos detalhes, justamente para manter o sigilo. Ele começou a frequentar os mesmos lugares que o Rafael. Um jantar chique em um restaurante badalado, uma festa na casa de um amigo em comum. Eu não ia mais a esses eventos. A ideia de ver o Rafael, de ter que sorrir para ele, de fingir que tudo estava bem, me dava ânsia de vômito. Eu me sentia suja só de pensar nele. Marco me contou depois que o Rafael era muito bom em criar uma imagem. Sempre rodeado de gente, sempre com uma história convincente. Mas ele notou umas coisas. Um dia, o Rafael disse que estava em uma reunião importante do outro lado da cidade, mas Marco viu saindo de um café perto do apartamento dele, com uma mulher que não era eu. Era uma moça mais nova, com um sorriso forçado. Ele tirou fotos, discretamente. Outra vez, o Rafael jurou que passou a noite em claro trabalhando em um projeto, mas Marco viu saindo de um clube noturno tarde da madrugada, com ar de quem tinha se divertido bastante. As inconsistências começavam a aparecer, pequenas rachaduras na fachada perfeita dele. Marco era um mestre em achar essas falhas. Ele sabia onde procurar, como conectar os pontos que ninguém mais via. Eu esperava ansiosamente por cada atualização dele. Era como se ele estivesse desvendando um quebra-cabeça perigoso, e cada peça que ele colocava no lugar me deixava mais perto da verdade, e mais perto do abismo. Aquele homem que eu amava, ou achava que amava, estava se revelando um impostor, um ladrão, um monstro. E o Marco, o corvo, era quem estava me mostrando isso, um passo de cada vez. A minha vida estava desmoronando, mas eu sentia que, com a ajuda dele, eu ainda podia reconstruir algo. Aquele turbilhão de emoções me deixou sem rumo por alguns dias. O Marco me mandava uns comunicados curtos, tipo ele saiu do apartamento às 10 horas, esteve no restaurante X, mas era tudo muito vago. Eu precisava de algo mais concreto, algo que me fizesse entender como eu pude ser tão cega. Foi aí que, numa tarde chuvosa, sem mais nada para fazer, me deu uma vontade louca de mexer nas minhas coisas antigas. Fui até o meu quarto, lá no fundo do armário, e peguei meu diário. Aquele com a capa de couro marrom, que eu escrevia tudo desde a adolescência. Meus olhos percorreram a tela, cada toque dele revelando um novo abismo. Mensagens com o corvo, confirmando os planos, detalhando saques, rindo da minha ingenuidade. A Isabela é ingênua, vai cair fácil, repetia uma delas, exatamente como ele havia me contado. Mas o pior ainda estava por vir. Futu. Fotos dele com outras mulheres, em momentos íntimos, em noites que ele dizia estar trabalhando. E não eram só fotos. Havia comprovantes de transferências bancárias, valores altos, todos saindo das minhas contas para contas desconhecidas. O dinheiro que eu trabalhei a vida toda, o legado da minha família, sendo desviado, dilapidado. Marco deslizava pelos aplicativos, mostrando extratos, históricos de navegação. Cada clique era um golpe na minha alma. Ele havia planejado tudo, cada passo, cada mentira. Aquele plano de proteger meu patrimônio era só uma desculpa para me roubar. As viagens que ele dizia serem a trabalho eram escapadas com outras mulheres, gastando meu dinheiro. Ele é bom em criar uma fachada, Isabela, Marco falou, enquanto tentava controlar as lágrimas que teimavam em cair. Mas a tecnologia dexarastru. E esses rastros contam uma história bem diferente da que ele conta para você. Eu sentia meu corpo tremer. Aquilo não era apenas traição. Era um crime planejado com frieza e crueldade. O homem que eu amava, que eu confiava cegamente, era um criminoso. O Marco, com sua discrição e habilidade, tinha desenterrado a podridão escondida sob a superfície polida de Rafael. Ele me mostrou um último arquivo, um áudio curto. A voz de Rafael, claramente embriagado, conversando com alguém sobre o último passo e garantir que a herdeira não desconfie de nada. Era prova incontestável. Aquele smartphone era o cofre digital dos segredos mais sombrios de Rafael, e Marco tinha a chave. Eu não estava mais no escuro. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava ali, clara como o dia, gravada para sempre naquele aparelho. Agora, eu sabia o que fazer. A vingança, antes um pensamento distante, tornava-se um plano concreto.
Aquele smartphone na minha mão parecia um peso de chumbo. Cada mensagem, cada foto, cada transferência de dinheiro era uma facada no meu coração. Eu sabia que o Marco tinha razão. Aquele homem que eu amava, que dizia que ia casar comigo, era um bandido de primeira. A Sofia me deu um aperto no braço, como se sentisse a minha dor. Vamos, Isa. É hora, ela disse, com a voz firme, mas com um quê de preocupação. Decidi que não ia esperar mais um segundo. Aquele jantar que o Rafael tinha marcado para hoje na mansão Montenegro, para comemorar o nosso sucesso, seria o palco do meu acerto de contas. Eu cheguei primeiro, com o celular escondido na bolsa, o coração batendo mais forte que a escola de samba no carnaval. A casa estava impecável, como sempre. Velas acesas, flores caríssimas, a mesa posta com a prataria que era herança da minha avó. Tudo para mostrar o quanto ele sabia ser sofisticado. Que piada! Quando Rafael entrou, com aquele sorriso falso de sempre, eu quase vomitei. Ele veio me dar um beijo, mas eu virei o rosto. Que foi, meu amor? Cansada? Ele perguntou, com aquela voz mansa que me dava arrepios agora. Cansada de ser feita de idiota, Rafael. Eu respondi, e a minha voz saiu mais dura do que eu esperava. Ele me olhou confuso, depois com leve desconfiança. Como assim, Isa? O que tá falando? Ele tentou se fazer de desentendido. Foi aí que eu peguei o celular. Meus olhos percorreram a tela, cada toque dele revelando um novo abiso. Mensagens com corvo, confirmando os planos, detalhando saques, rindo da minha ingenuidade. A Isabela é ingênua, vai cair fácil, repetia uma delas, exatamente como ele havia me contado. Mas o pior ainda estava por vir. Fotos. Fotos dele com outras mulheres, em momentos íntimos, em noites que ele dizia estar trabalhando. E não eram só fotos. Havia comprovantes de transferências bancárias, valores altos, todos saindo das minhas contas para contas desconhecidas. O dinheiro que eu trabalhei a vida toda, o legado da minha família, sendo desviado, dilapidado. Marco deslizava pelos aplicativos, mostrando extratos, históricos de navegação. Cada clique era um golpe na minha alma. Ele havia planejado tudo, cada passo, cada mentira. Aquele plano de proteger meu patrimônio era só uma desculpa para me roubar. As viagens que ele dizia serem a trabalho eram escapadas com outras mulheres, gastando meu dinheiro. Ele é bom em criar uma fachada, Isabela, Marco falou, enquanto eu tentava controlar as lágrimas que teimavam em cair. Mas a tecnologia deixa rastros. E esses rastros contam uma história bem diferente da que ele conta para você. Eu sentia meu corpo tremer. Aquilo não era apenas traição. Era um crime planejado com frieza e crueldade. O homem que eu amava, que eu confiava cegamente, era um criminoso. O Marco, com sua discrição e habilidade, tinha desenterrado a podridão escondida sob a superfície polida de Rafael. Ele me mostrou um último arquivo, um áudio curto. A voz de Rafael, claramente embriagado, conversando com alguém sobre o último passo e garantir que a herdeira não desconfie de nada. Era a prova incontestável. Aquele smartphone era o cofre digital dos segredos mais sombrios de Rafael, e Marco tinha a chave. Eu não estava mais no escuro. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava ali, clara como o dia, gravada para sempre naquele aparelho. Agora, eu sabia o que fazer. A vingança, antes um pensamento distante, tornava-se um plano concreto. Aquele smartphone na minha mão parecia um peso de chumbo. Cada mensagem, cada foto, cada transferência de dinheiro era uma facada no meu coração. Eu sabia que o Marco tinha razão. Aquele homem que eu amava, que dizia que ia casar comigo, era um bandido de primeira. A Sofia me deu um aperto no braço, como se sentisse a minha dor. Vamos, Isa. É hora, ela disse, com a voz firme, mas com um quê de preocupação. Decidi que não ia esperar mais um segundo. Aquele jantar que o Rafael tinha marcado para hoje na mansão Montenegro, para comemorar o nosso sucesso, seria o palco do meu acerto de contas. Eu cheguei primeiro, com o celular escondido na bolsa, o coração batendo mais forte que a escola de samba no carnaval. A casa estava impecável, como sempre. Velas acesas, flores caríssimas, a mesa posta com a prataria que era herança da minha avó. Tudo para mostrar o quanto ele sabia ser sofisticado. Que piada! Quando Rafael entrou, com aquele sorriso falso de sempre, eu quase vomitei. Ele veio me dar um beijo, mas eu virei o rosto. Que foi, meu amor? Cansada? Ele perguntou, com aquela voz mansa que me dava arrepios agora. Cansada de ser feita de idiota, Rafael,
Eu respondi, e a minha voz saiu mais dura do que eu esperava. Ele me olhou confuso, depois com leve desconfiança. Como assim, Isa? O que tá falando? Ele tentou se fazer de desentendido. Foi aí que eu peguei o celular. O fato era que a lei estava chegando. Rafael olhou para a porta, depois para mim, um misto de medo e fúria nos olhos. Ele sabia que não tinha mais para onde correr. Aquele cara que eu amava, que eu sonhava em casar, era um criminoso foragido. Num movimento rápido, ele jogou a taça de vinho na minha direção. Eu me abaixei, o líquido espirrando na parede, manchando o papel de parede caríssimo. Antes que eu pudesse reagir, ele correu para a porta dos fundos, a mesma que levava ao jardim. O som da porta batendo ecoou pela mansão. Ele sumiu na noite. Eu fiquei ali, parada, o celular ainda na mão, o coração disparado. A adrenalina da briga dava lugar a um vazio gelado. Ele fugiu. Me deixou sozinha com a destruição que ele causou. As sirenes se aproximavam, o som cada vez mais alto. A verdade tinha explodido, e com ela, o meu mundo. Eu sabia que tudo ia mudar a partir dali. O Rafael se foi, mas a marca que ele deixou era profunda. Era hora de lidar com as consequências. A sirene que eu ouvi não era só um barulho distante. Era o prenúncio do fim do meu relacionamento com o Rafael, mas o começo de um pesadelo público. Ele fugiu, me deixou ali, no meio daquela mansão que agora parecia um cenário de crime, com o celular na mão e o coração aos pedaços. A polícia chegou rápido, e a confusão tomou conta. Tive que explicar tudo, mostrar as provas, reviver cada mentira dele. Foi um inferno. No dia seguinte, eu mal conseguia levantar da cama. O Brasil inteiro parecia estar falando de mim. Sofia, com aquela lealdade que me salva a vida, pegou as provas que eu tinha e, com a minha autorização, jogou tudo na internet. As redes sociais explodiram. Fotos, áudios, extratos bancários, tudo foi pro ar. Ninguém acreditava que o Rafael, aquele cara tão certinho, era um golpista e um ladrão. Começou com um burburinho, depois virou um escândalo. Portais de notícia, programas de TV, todo mundo queria um pedaço da história. Eu, Isabela Montenegro, a herdeira que foi enganada pelo namorado. Me senti exposta, como um bicho acuado. Cada notícia, cada comentário, era como uma nova facada. As pessoas que eu achava que eram minhas amigas, ou que pelo menos me admiravam, agora me olhavam com pena ou com aquele interesse mórbido que a tragédia alheia desperta. Sofia estava comigo o tempo todo, me dando força, me protegendo do furacão. Ela era a única que eu conseguia encarar sem sentir vergonha. Ela me dizia que eu tinha feito a coisa certa, que a verdade precisava vir à tona. Mas a verdade, naquele momento, parecia um monstro gigante que ia me engolir. O doutor, Ricardo Bastos, o advogado da família, tentava controlar a crise. Ele me explicava sobre os processos, sobre como iríamos lidar com a repercussão legal, mas eu mal conseguia processar. Minha cabeça estava em outro lugar, tentando entender como eu pude ser tão cega. Aquele luxo todo, as viagens, os presentes caros, tudo era pago com meu dinheiro, com o dinheiro da minha família. Marco, o corvo, apareceu de novo. Ele me disse que a polícia estava no encalço do Rafael e que ele provavelmente fugiria do país. Ele me entregou a chave de pendrive criptografada, que continha mais informações que ele conseguiu coletar sobre os planos do Rafael. Ele falou com uma calma que me assustou. Parecia que para ele, aquilo era só mais um caso. Para mim, era o fim do meu mundo. Eu me lembro de olhar para o meu celular e ver um número de notificações pipocando. Cada uma era um lembrete do que tinha acontecido. Eu não era mais a Isabela Montenegro que vivia em um conto de fadas. Eu era protagonista de um drama real, daqueles que a gente vê na TV e pensa que nunca vai acontecer com a gente. O país inteiro sabia do meu sofrimento, da minha dor. E o pior era saber que o homem que eu amava, o homem com quem eu planejava construir um futuro, era um criminoso. Aquele capítulo da minha vida tinha acabado de uma forma brutal, e eu não tinha a menor ideia de como seria o próximo. Aquele dia, o sol parecia zombar da minha cara. Acordei com o barulho incessante do celular. Notícias, mensagens, tudo se misturando num mar de desgraça. A casa que antes era meu refúgio, agora era o epicentro de um furacão midiático. O escândalo que Sofia jogou na internet virou um incêndio incontrolável. Meu nome, Isabela Montenegro, estampado em todos os portais, em todos os programas de fofoca. A herdeira enganada, a rica que caiu no golpe do namorado charmoso. Era um título que me dava ânsia de vômito. Eu mal conseguia sair da cama.
Sofia ficava lá, do meu lado, me dando um apoio que eu nem sabia que precisava. Ela era meu porto seguro naquele caos. As pessoas que eu conhecia, até mesmo algumas que eu achava que eram amigas, agora me olhavam com um misto de pena e curiosidade mórbida. Era como se eu fosse um bicho exótico num zoológico, exposta para todo mundo ver e julgar. Cada comentário, cada notícia, era uma punhalada nova no meu coração já dilacerado. O doutor Ricardo Bastos, o advogado da família, apareceu na mansão com a cara mais séria do mundo. Ele tentava me explicar sobre os processos, sobre como íamos lidar com a enxurrada de processos e com a imagem da família que ia pro ralo. Falava de auditorias, de advogados de outras empresas que estavam de olho na gente, de como Rafael, aquele canalha, tinha deixado um rastro de destruição financeira que ia muito além do meu bolso. Eu mal conseguia absorver metade do que ele dizia. Minha cabeça estava em outro lugar, tentando juntar os pedaços da minha própria vida, entender como eu pude ser tão cega. Ele me mostrou alguns papéis, uns relatórios que ele chamou de arquivos confidenciais da empresa Montenegro. Eram planilhas cheias de números que eu não entendia, mas que, segundo ele, mostravam como Rafael estava desviando dinheiro da empresa Tempos, usando laranjas, criando empresas fantasmas. Era uma operação maior do que eu imaginava. Ele disse que a fuga do Rafael era só o começo da tempestade. Agora, a família Montenegro ia ter que provar que não sabia de nada, que eu era uma vítima, e não cúmplice. Aquele luxo todo, as viagens, os presentes caros, tudo era pago com meu dinheiro, com o dinheiro da minha família. Era uma humilhação atrás da outra. Sofia, como sempre, estava lá, tentando me dar força. Ela me dizia que eu tinha feito a coisa certa ao expor tudo, que a verdade tinha que vir à tona. Mas a verdade, naquele momento, parecia um monstro gigante, pronto para me devorar inteira. Eu me sentia envergonhada, exposta, como se cada um dos meus erros estivesse sendo dissecado ao vivo. O país inteiro sabia do meu sofrimento, da minha dor. E o pior era saber que o homem que eu amava, o homem com quem eu sonhava em construir um futuro, era um criminoso. Aquele capítulo da minha vida tinha acabado de uma forma brutal, e eu não tinha a menor ideia de como seria o próximo. O doutor Ricardo falava sobre me preparar para depor, para enfrentar a imprensa, mas tudo o que eu queria era desaparecer. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo e eu estivesse presa no meio do caos, sem ter para onde correr. O sol que entrava pela janela da mansão, antes um convite à vida, agora parecia zombar da minha desgraça. Aquele dia, e os que se seguiram, foram um borrão de notícias incessantes, notificações pipocando no celular, o barulho da mídia que não dava trégua. A casa, meu santuário, virou o centro de um circo midiático. O escândalo que a Sofia jogou na internet explodiu feito bomba. Meu nome, Isabela Montenegro, estampado em tudo quanto é lugar. Jornais, revistas, programas de TV, até em memes que eu nem queria ver. A herdeira enganada. A rica que caiu no golpe do namorado charmoso. Cada título era uma facada nova. Eu mal conseguia sair da cama. Me sentia exposta, como bicho acuado. Sofia e Rameu Nicolentu. Ficava ali, do meu lado, me protegendo como podia daquela avalanche de atenção indesejada. As pessoas que eu achava que eram minhas amigas, ou pelo menos me respeitavam, agora me olhavam com uma mistura de pena e aquela curiosidade mórbida que a desgraça alheia desperta. Era como ser exibida numa gaiola. O doutor Ricardo Bastos, o advogado da família, vinha quase todo dia. Cara séria, papéis na mão. Ele falava de processos, de auditorias, de como a imagem da família ia se recuperar. Dizia que o Rafael, aquele canalha, tinha deixado um rastro de destruição que ia muito além do meu bolso. Ele me mostrou os tais arquivos confidenciais da empresa Montenegro. Planilhas e mais planilhas com números que eu não entendia, mas que, segundo ele, mostravam como Rafael vinha desviando dinheiro da empresa Tempos, usando laranjas, abrindo empresas fantasmas. Era uma operação bem maior do que eu imaginava. Ele reforçou. A fuga dele era só o começo da tempestade. Agora, a família Montenegro ia ter que provar que não sabia de nada, que eu era vítima, não cúmplice. Enquanto eu tentava juntar os pedaços da minha vida, entender como pude ser tão cega, o Brasil inteiro estava em polvorosa. A polícia, claro, entrou em ação. O nome do Rafael passou a ser estampado em todos os noticiários, em todos os programas policiais. Ele virou o queridinho da mídia, mas do jeito ruim. De repente, ele era o homem mais procurado do país. A imagem dele, antes tão polida, agora aparecia em telas de aeroportos, em delegacias,
Em todos os lugares. Cartazes com o rosto dele. A descrição, o alerta para quem o visse. Era uma caçada nacional. Eu imaginava ele correndo, desesperado, tentando sumir do mapa. A gente via nas ruas, nas conversas, todo mundo comentando. Uns com raiva, outros com pena, mas a maioria com aquela sede por um escândalo que nunca acaba. Sofia me contava os detalhes que chegavam até ela, as notícias sobre a busca incessante. Era como se o país todo estivesse empenhado em encontrar o homem que me destruiu. O doutor. Ricardo me dizia que era importante eu me preparar para depor, para encarar a imprensa, mas tudo o que eu queria era desaparecer. Sentia vergonha, raiva, um vazio que nem a Sofia conseguia preencher. Aquele capítulo da minha vida tinha acabado de um jeito brutal, e eu não tinha a menor ideia de como seria o próximo. O sol lá fora continuava brilhando, mas para mim, o mundo tinha virado de cabeça para baixo, e eu estava presa no meio do caos, sem ter para onde correr. A cada notícia sobre a busca pelo Rafael, uma parte de mim sentia um alívio por ele estar sendo caçado, mas outra parte, a que ainda guardava alguma lembrança do que um dia pensei ser amor, se retorcia de dor. Era um misto de alívio e desespero, uma montanha-russa de emoções que me deixava exausta. O tempo passou, mas não sei dizer quanto. Dia, semana, tudo virou uma névoa cinzenta desde que a verdade sobre o Rafael caiu como um raio. Sofia, coitada, tentava me manter sã, mas a cada notícia, a cada comentário que chegava, era como se um pedaço de mim morresse. A caçada a ele virou um esporte nacional, e eu, a principal fonte de entretenimento. Ver o rosto dele em todo lugar, estampado em manchetes de procurado, era surreal. Aquele homem que eu amava, que dizia querer um futuro comigo, agora era um fugitivo, um golpista, um criminoso. Enquanto isso, imagino ele em algum canto qualquer do Brasil, fugindo, se escondendo. Talvez numa cidadezinha pacata do interior, longe de tudo, onde ninguém o conheça. Ou talvez num canto esquecido do Rio de Janeiro, se misturando na multidão que não para. Eu fico pensando se ele sente alguma coisa, algum remorso. Se ele pensa em mim, na Isabela, na mulher que ele enganou, roubou, destruiu. Será que ele se arrepende? Ou será que ele está planejando o próximo golpe, com a mesma cara de anjo de sempre? Essa dúvida me corrói. Lembro de uma vez, numa conversa boba, ele me disse que amava a tranquilidade, o silêncio. Falou que sonhava em ter um lugar só dele, longe do barulho da cidade, talvez numa praia deserta, com uma casinha simples. Será que ele conseguiu isso? Será que ele está lá agora, sentado na areia, vendo o pôr do sol e pensando em tudo que ele fez? A imagem dele me assombra. Não mais o homem que eu amava, mas o monstro que ele se revelou. E o pior é que, por mais que eu tente odiar, uma parte de mim ainda se pergunta: e se ele estiver sofrendo? E se ele se arrependeu de verdade? Essa pergunta é um veneno lento. Sofia me contou que o doutor Ricardo está fazendo de tudo para salvar o que sobrou da imagem da família. Auditorias, reuniões intermináveis, tentando apagar o incêndio que o Rafael causou. Ele disse que a busca por ele continua intensa, que a polícia está no pé dele. Mas, sinceramente, a minha preocupação agora é outra. É tentar entender como eu pude ser tão cega. Como eu pude entregar meu coração, minha vida, para alguém que só via em mim um meio para um fim. Aquele colar de diamantes com pingente em formato de lágrima, que ele me deu no nosso primeiro aniversário, agora está guardado numa gaveta. Cada vez que eu olho para ele, sinto um aperto no peito. É uma lembrança da minha própria ingenuidade, da minha burrice. O que me resta agora é juntar os cacos. A Sofia está me ajudando, o doutor. Ricardo também. Mas a verdade é que o estrago foi grande. A confiança, essa sim, foi a coisa mais difícil de perder e a mais impossível de recuperar. Eu me sinto traída em todos os sentidos. E a pergunta que não quer calar é: quem mais na minha vida é quem de ser? Quem mais está me olhando com um sorriso, mas tramando pelas minhas costas? Essa paranoia me consome. Eu sei que preciso seguir em frente, que a vida continua. Mas é difícil. Muito difícil. A cada passo, a sombra do Rafael me acompanha. A imagem dele fugindo, se escondendo, me atormenta. Será que ele vai ser pego? Será que ele vai pagar pelo que fez? E o mais importante, será que eu vou conseguir me perdoar por ter acreditado nele? O silêncio desse lugar remoto, onde ele possa estar escondido, é o eco do vazio que ele deixou em mim. E esse silêncio, por mais que eu tente, é ensurdecedor. O tempo, esse bicho danado, passou. Não sei dizer se foram meses ou uma eternidade.
Aquele peso no peito, a sensação de ter sido enganada de um jeito tão cruel, não sumiu de vez, mas mudou. A raiva, que antes me consumia feito fogo, foi se transformando em outra coisa. Uma força que eu nem sabia que tinha. A vida na mansão, antes um luxo que eu nem percebia, agora era um lembrete constante do que eu perdi e do que eu descobri. O barulho da mídia diminuiu, a histeria coletiva esfriou um pouco, mas a marca que tudo aquilo deixou em mim era profunda. Lembro de uma tarde, sentada na varanda, olhando a chuva cair em São Paulo. Sofia estava ali do meu lado, como sempre. A gente não falava muito, só ficava ali, curtindo o silêncio. Foi quando eu olhei para aquele colar de diamantes com pingente de lágrima, que ele me deu. Por um instante, senti a dor de novo, a pontada de burrice, de ingenuidade. Mas aí, pensei em tudo que eu passei, em como eu sobrevivi a tudo aquilo. E uma ideia, que parecia louca no começo, começou a ganhar forma na minha cabeça. Eu tinha tudo: dinheiro, a casa, a estrutura da família Montenegro. Mas o que eu tinha de mais valioso, depois de tudo, era a experiência. A experiência de ter sido enganada, de ter confiado na pessoa errada, de ter visto o pior lado do ser humano. E eu sabia que não era a única. Quantas outras mulheres, quantos outros homens, já passaram por isso? Quantos foram destruídos por gente como o Rafael? Foi ali, naquele momento de calma após a tempestade, que eu tomei uma decisão. Eu não ia deixar que o que aconteceu comigo fosse em vão. Eu não ia me esconder mais, nem ter medo de confiar de novo. Eu ia usar tudo que eu aprendi, tudo que eu tinha, para fazer a diferença. Comecei a pesquisar, a falar com o doutor Ricardo. Ele, com aquela calma de sempre, me ajudou a organizar as ideias. A gente passou horas em reuniões, pensando em como transformar essa dor em algo positivo. A ideia era criar uma fundação. Uma fundação para ajudar pessoas que foram vítimas de golpes financeiros, de fraudes, de pessoas que se aproveitam da confiança alheia. No começo, parecia um projeto gigante, quase impossível. Mas a cada passo que eu dava, a cada pessoa que eu conversava e via esperança nos olhos delas, eu sentia que estava no caminho certo. A gente montou uma equipe, escolheu um nome que fizesse sentido. Algo como Recomeço Seguro ou Voz da Verdade. O doutor Ricardo me ajudou com a parte burocrática, com a legalidade de tudo aquilo. Sofia, claro, estava comigo em cada detalhe, me dando força, me lembrando do meu objetivo. Eu comecei a ir a eventos, a falar sobre o meu projeto. No começo, era difícil. A imprensa ainda lembrava do meu caso, e eu sentia os olhares, os cochichos. Mas eu não me importava mais. Eu falava com a verdade na voz, com a experiência de quem viveu aquilo. Contava a minha história, não para me vitimizar, mas para mostrar que é possível se reerguer. Que a gente não precisa ter vergonha de ter sido enganado. A fundação começou pequena, com um escritório alugado em um bairro mais simples de São Paulo, longe daquele luxo que me sufocava. Mas a nossa força não estava no tamanho do lugar, e sim no propósito. A gente começou a receber casos, a ajudar pessoas a recuperar o que podiam, a dar apoio psicológico, a orientar sobre como se proteger de golpes. Era um trabalho árduo, cheio de desafios, mas a cada pequena vitória, a cada pessoa que eu via sorrir de novo, eu sentia que estava fazendo algo que realmente importava. O dinheiro que o Rafael tentou roubar, que eu consegui proteger graças à minha desconfiança inicial, agora estava sendo usado para curar feridas, para dar uma nova chance para quem foi pego de surpresa pela maldade. Era um ciclo, sabe? O mal que ele tentou fazer, eu estava transformando em bem. Eu não esqueço o que aconteceu. A ferida ainda existe, mas ela não me define mais. Ela me transformou. E essa transformação, essa força que eu encontrei dentro de mim, é algo que ninguém, nem mesmo Rafael, pode tirar de mim. Eu aprendi que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que a gente tem, mas na força que a gente encontra para superar as adversidades e na capacidade de usar essa força para ajudar os outros. E eu, Isabela Montenegro, estava apenas começando. O caminho era longo, mas eu estava pronta. Mais forte do que nunca. Aquele burburinho todo de gente importante, luzes piscando, música clássica tocando baixinho, era um evento beneficente em São Paulo, daqueles que reúnem a nata da sociedade. Eu estava ali, com a Sofia do meu lado, como sempre. A fundação que criamos, a Voz da Verdade, estava crescendo, ganhando força. A gente ajudava gente que tinha sido passada para trás, igual eu, a se reerguer. Era um trabalho pesado, mas ver o sorriso no rosto de quem a gente ajudava, isso não tinha preço.
Eu já não era mais a mesma Isabela de antes. Aquela garota mimada, que acreditava em tudo que via, tinha ficado para trás. A dor da traição do Rafael, o baque de descobrir que o cara que eu amava era um bandido, tinha me transformado. Não era uma transformação bonita, tipo renascimento. Era mais como um corte profundo, que cicatriza e deixa uma marca para sempre. Mas essa marca me deu força, me fez enxergar o mundo com outros olhos. A Sofia me deu um toque no braço. Isabela, olha quem tá vindo. Virei o rosto e vi um homem se aproximando. Não era ninguém que eu conhecesse dos eventos ou da imprensa. Ele era alto, tinha o rosto marcado pelo tempo, mas com um olhar que, sei lá, me chamou a atenção. Um olhar que parecia carregar um peso, uma história. Ricardo. Ele, com aquela calma de sempre, me ajudou a organizar as ideias. A gente passou horas em reuniões, pensando em como transformar essa dor em algo positivo. A ideia era criar uma fundação. Uma fundação para ajudar pessoas que foram vítimas de golpes financeiros, de fraudes, de pessoas que se aproveitam da confiança alheia. No começo, parecia um projeto gigante, quase impossível. Mas a cada passo que eu dava, a cada pessoa que eu conversava e via esperança nos olhos delas, eu sentia que estava no caminho certo. A gente montou uma equipe, escolheu um nome que fizesse sentido. Algo como Recomeço Seguro ou Voz da Verdade. O doutor Ricardo me ajudou com a parte burocrática, com a legalidade de tudo aquilo. Sofia, claro, estava comigo em cada detalhe, me dando força, me lembrando do meu objetivo. Eu comecei a ir a eventos, a falar sobre o meu projeto. No começo, era difícil. A imprensa ainda lembrava do meu caso, e eu sentia os olhares, os cochichos. Mas eu não me importava mais. Eu falava com a verdade na voz, com a experiência de quem viveu aquilo. Contava a minha história, não para me vitimizar, mas para mostrar que é possível se reerguer. Que a gente não precisa ter vergonha de ter sido enganado. A fundação começou pequena, com um escritório alugado em um bairro mais simples de São Paulo, longe daquele luxo que me sufocava. Mas a nossa força não estava no tamanho do lugar, e sim no propósito. A gente começou a receber casos, a ajudar pessoas a recuperar o que podiam, a dar apoio psicológico, a orientar sobre como se proteger de golpes. Era um trabalho árduo, cheio de desafios, mas a cada pequena vitória, a cada pessoa que eu via sorrir de novo, eu sentia que estava fazendo algo que realmente importava. O dinheiro que o Rafael tentou roubar, que eu consegui proteger graças à minha desconfiança inicial, agora estava sendo usado para curar feridas, para dar uma nova chance para quem foi pego de surpresa pela maldade. Era um ciclo, sabe? O mal que ele tentou fazer, eu estava transformando em bem. Eu não esqueço o que aconteceu. A ferida ainda existe, mas ela não me define mais. Ela me transformou. E essa transformação, essa força que eu encontrei dentro de mim, é algo que ninguém, nem mesmo Rafael, pode tirar de mim. Eu aprendi que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que a gente tem, mas na força que a gente encontra para superar as adversidades e na capacidade de usar essa força para ajudar os outros. E eu, Isabela Montenegro, estava apenas começando. O caminho era longo, mas eu estava pronta. Mais forte do que nunca. Aquele burburinho todo de gente importante, luzes piscando, música clássica tocando baixinho, era um evento beneficente em São Paulo, daqueles que reúnem a nata da sociedade. Eu estava ali, com a Sofia do meu lado, como sempre. A fundação que criamos, a Voz da Verdade, estava crescendo, ganhando força. A gente ajudava gente que tinha sido passada para trás, igual eu, a se reerguer. Era um trabalho pesado, mas ver o sorriso no rosto de quem a gente ajudava, isso não tinha preço. Eu já não era mais a mesma Isabela de antes. Aquela garota mimada, que acreditava em tudo que via, tinha ficado para trás. A dor da traição do Rafael, o baque de descobrir que o cara que eu amava era um bandido, tinha me transformado. Não era uma transformação bonita, tipo renascimento. Era mais como um corte profundo, que cicatriza e deixa uma marca para sempre. Mas essa marca me deu força, me fez enxergar o mundo com outros olhos. A Sofia me deu um toque no braço. Isabela, olha quem tá vindo. Virei o rosto e vi um homem se aproximando. Não era ninguém que eu conhecesse dos eventos ou da imprensa. Ele era alto, tinha o rosto marcado pelo tempo, mas com um olhar que, sei lá, me chamou a atenção. Um olhar que parecia carregar um peso, uma história.